Há 3 anos, quando eu cheguei em Washington, uma das coisas que mais me impressionou foi a quantidade de mendigos e sem-tetos num raio de 10 quarteirões da Casa Branca. Essa é uma região nevrálgica da capital americana, onde estão os prédios governamentais, os monumentos cívicos, os museus de história e de arte e os poderosos escritórios de lobby. Desde então, muito pouca coisa mudou nesse cenário. Os mendigos e sem-teto continuam a viver nas imediações da Casa Branca, nos calçadas da Avenida Pensilvânia e na marquise, por exemplo, da Biblioteca Martin Luther King. Um estudo da organização não governamental Metropolitan Washington Council of Governments, de maio deste ano, apontou a presença de 6.865 sem-teto somente no Distrito de Colômbia, o Distrito Federal americano. Contando as cidades vizinhas que fazem parte da zona metropolitana de Washington, esse número aumenta para 11.500 pessoas. Os sem-teto representam 1% da população de Washington. Esse total de 6.865 pessoas vivendo nessas condições também representa um aumento de 10% em comparação com o cenário de 2009, quando o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, começou seu governo. Naquela época, a crise econômica do país estava no auge. A falta de emprego explica em parte a miséria absoluta, contrastando com o poder econômico e político da capital americana. Mas há outros fatores em jogo que não diferem dos que levam pessoas a viver em total abandono nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. A dependência do álcool e de drogas, as passagens por prisões, a deficiência física e as doenças mentais severas são sofrimentos presentes na história de vida do sem-teto de Washington. No caso de famílias, que são quase 1.000 na capital americana, a violência doméstica é o principal fator. A maioria dos veteranos de guerra que vivem nas ruas carregam as feridas mentais dos conflitos, diagnosticadas como síndrome do estresse pós-traumático. Os sem-teto de Washington não estão completamente abandonados. Organizações não governamentais e voluntários em igrejas, albergues, em enfermarias de caridade e refeitórios públicos dão o possível em termos de abrigo, refeição, medicamentos a essas pessoas. Os governos federal e municipal também atuam nessa área, principalmente em parceria com essas mesmas organizações, em projetos como a concessão de moradia para o sem-teto com aluguel subsidiado. Mas o esforço continua a ser insuficiente e a capital americana cada vez mais tem como imagem os rostos dos miseráveis que habitam os seus espaços públicos.